A Rádio Ativa e o portal Ativa Notícias pesquisaram e mergulharam nas histórias dos sambas enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro, que vão desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026. Com produção de Roberto Oliveira e narração de Marcos Soares e Débora Souza, apresentamos para você a história do samba enredo da Grande Rio, que vai levar para a Marquês de Sapucaí para o Carnaval 2026, com o enredo A Nação do Mangue. Olá! Bom, quem acompanha Carnaval do Rio sabe, né? A festa é incrível, mas tem muito mais ali. É um caldeirão de histórias, de narrativas potentes contadas bem ali, no calor da avenida, com sambas enredos. Cada escola transforma a Sapucaí, numa tela viva, né? Uma coisa de música, dança, visual, contando uma história. E hoje a gente vai mirar numa dessas histórias que, olha, já tá dando o que falar para 2026. É o enredo da Acadêmicos do Grande Rio, que vem com o título A Nação do Mangue. A gente sabe que a escola de Caxias tem essa pegada, né, de fundo na cultura brasileira, de trazer temas que fazem a gente, sei lá, pensar, sentir, celebrar o que é nosso. Para essa nossa conversa aqui, a gente está com um material bem legal, sabe? Foi uma pesquisa detalhada mesmo sobre a proposta, a letra, o que está por trás desse enredo. Aliás, um trabalho cuidadoso de apuração que a gente viu em veículos como a Rádio Ativa e o portal Ativa Notícias. Eles mergulharam fundo nessas histórias do próximo carnaval. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso juntos. A ideia é explorar a fundo mesmo. Qual é a história? Quais os símbolos? Qual a mensagem que a Grande Rio quer passar com essa tal Nação do Mangue? O que ela representa e por que isso é importante agora? Para começar, assim, fica muito claro que é uma homenagem, né, aberta, vibrante ao movimento Mangue Beat. Mas não só isso. O enredo abraça também a resistência das periferias urbanas, aquela força criativa que, nossa, parece que brota justamente da dificuldade, da lama, do que eles estão chamando de povo do mangue. A inspiração em Chico Science é nítida. Tem o ritmo, a crítica social forte, a consciência política. A ideia base é potente. A arte, a beleza podem nascer sim da dificuldade. É fascinante, né? E acho que o impacto já começa aí, na escolha do Mangue Beat como centro. Não é só uma escolha musical, é conceitual mesmo. Esse movimento lá de Recife, anos 90, foi um marco cultural. Fez uma coisa muito ousada pra época. Pegou ritmos tradicionais nordestinos fortíssimos, sabe? Tipo maracatu de baque virado, aquele som pesado, ancestral, dos tambores, das alfaias. E, misturou com rock, hip hop, funk, até eletrônico. E as letras eram manifestos, né? Falando de desigualdade da cidade de um jeito cru, mas poético. Aquela imagem clássica da antena parabólica fincada na lama, nossa, resume tudo. Essa conexão do local com o global, do antigo com o novo. Exato. E aí a Grande Rio faz o quê? Pega isso E traz para o samba enredo, e isso mostra uma coisa muito legal do próprio samba, né? Essa capacidade de absorver, de comer outras culturas e transformar, é a tal da antropofagia, e mais, reforça como a arte pode ser um motor de transformação social. Principalmente a arte que vem de onde, teoricamente, não se esperaria, dos lugares de exclusão. É a cultura como respiro, como forma de resistir mesmo. E falando em origem, em lugar, isso leva direto para o título, A Nação do Mangue. O enredo explora muito bem esse duplo sentido. Tem um manguezal real, né, o ecossistema vital, berço de vida, mas aqui vira uma metáfora, nossa, muito poderosa. O material descreve como o lugar onde a vida pulsa na lama. É símbolo do Nordeste, sim, mas vai além. Representa a cultura popular como um todo, as vozes que resistem, que criam a partir do que tem. Parece que a Grande Rio está propondo uma outra ideia de nação, né? Sim, simbólica, que nasce ali, nesse ambiente, onde os tambores e a letra falam deles não são só festa, são os chamados de liberdade e de rebeldia. E se a gente pensa isso no contexto do Brasil, a metáfora fica ainda mais rica, sabe? O mangue, biologicamente, é encontro. Rio com mar, água doce e salgada, é transição, uma biodiversidade enorme que se adapta a condições difíceis,
Lama, instabilidade. É quase impossível não ver o paralelo com as periferias, né? Total. Lugares de encontro de gente de todo canto, de culturas que se misturam. Isso. Territórios com muitas carências, com essa lama social, mas ao mesmo tempo com uma resiliência, uma capacidade de se reinventar impressionante. É dessa mistura, dessa dificuldade que exige adaptação, que sai uma riqueza cultural enorme. Faz todo sentido. Por isso que a imagem de uma nação nascendo dali, a nação do mangue, é tão provocadora. Ela desafia aquelas visões mais, sei lá, idealizadas ou até higienizadas da identidade brasileira, que muitas vezes ignoram ou estigmatizam essas realidades. É uma identidade que assume a margem, a lama, a mistura, a resistência como base. É dizer, a nossa riqueza está aqui também, onde vocês talvez só vejam falta. Inverte a lógica, né? Centro e periferia. E como será que a Grande Rio vai contar essa história tão complexa na Avenida? O samba parece que vai traçar essa jornada desse povo, né? Que sempre foi colocado de lado, mas que não só resiste, ele cria, ele inova, ele inventa linguagens novas. Essa conexão entre mundos que parecem distantes é muito importante no enredo. Ele vai do maracatu ancestral africano para o mangue beat urbano contemporâneo. E viaja das palafitas de Recife àquelas casas em cima da água, né? Símbolo forte dessa ocupação do mangue. Até Duque de Caxias, a Casa da Grande Rio. Essa ponte não é só geográfica, é de conceito mesmo. Exatamente. E aqui fica bem interessante, porque o enredo não tem medo de dar nome aos bois, de homenagear. É explícito e muito significativo. Primeiro, claro, Chico Science, o cara que catalisou tudo, o poeta do mangue. Depois, Paulo Freire, o educador da liberdade. O pensamento dele sobre consciência, autonomia, está totalmente ligado à proposta do enredo. E aí, talvez o mais tocante, a homenagem ao povo anônimo. Sabe? Os catadores, os músicos de terreiro, os caboclos de lança, o pessoal das palafitas. Toda essa gente que constrói o que o enredo chama de país real no dia a dia, longe do poder oficial. Essa junção de Chico Science e Paulo Freire levanta uma questão importante, né? O que a Grande Rio quer dizer com isso? Para mim, a conexão é, nossa, brilhante, estratégica. Chico liderou uma revolução cultural, estética, usou a música, a mistura, para afirmar identidade e criticar. Ele queria tirar Recife do marasmo, lembra? Lembro, claro. E Paulo Freire propôs uma revolução na educação, focada na consciência, no diálogo, em dar poder às classes populares para lerem o mundo. Os dois, por caminhos diferentes, miravam a mesma coisa: autonomia, libertação da opressão, construir uma voz própria para quem não tinha. Juntar os dois sugere que a emancipação dessa nação do mangue precisa das duas coisas: transformação cultural e transformação educacional. Tem que cantar a realidade, mas também ter ferramenta para entender e mudar. Uma coisa amarrada na outra. Exato. E a homenagem ao povo anônimo completa isso de um jeito crucial. Tira o foco só das figuras famosas e reconhece que essa nação é feita por muita gente, é coletiva. São as mãos, os corpos, as vozes dessas pessoas comuns que constroem essa identidade e essa resistência todo dia. Dar visibilidade para essa base é um ato político. Sem dúvida. E a ponte Recife-Caxias, que você mencionou, reforça que essa experiência não é só de lá ou só daqui. A vivência da periferia, esse mangue metafórico, com seus desafios e potências, conecta o Brasil. Mostra que a luta por espaço, dignidade, reconhecimento pela cultura é uma história nacional. Mas aí vem o desafio. Como mostrar tudo isso na Sapucaí? Visualmente, sonoramente, o enredo parece que vai usar símbolos muito fortes, que devem aparecer nas alegorias, fantasias, na bateria. O caranguejo, por exemplo, não é só o bicho do mangue, né? De jeito nenhum. Vira emblema da resistência desse povo. Talvez até com aquela ideia do manifesto Caranguejos com Cérebro, né? Que é muito ligado ao Mangue Beat. Aquele bicho que anda de lado, meio na dele, se enterra na lama para sobreviver, mas está ali, persiste, tem uma inteligência própria. Uma inteligência adaptativa, né? Isso. Depois, a lama, que
Deixa de ser só sujeira, obstáculo, é mostrada como origem, o humus. Sim, tem a dificuldade, a precariedade, mas também é lugar de renascença, de fertilidade onde não se espera, a vida brotando, o barro que virar arte. E claro, não dá para não falar dos tambores e alfaias, aqueles tambores enormes do maracatu. Ah, fundamentais. São mais que instrumentos ali, né? São a voz coletiva dos oprimidos, o som que chama para a festa, para a luta, para guardar a memória, o coração dessa nação simbólica. Vamos tentar decodificar um pouco mais. O caranguejo, com aquela casca dura, o jeito de andar de lado, vivendo entre lama e água, é uma metáfora muito rica para a resiliência, para a astúcia de quem vive na margem. Ele não segue o caminho reto, imposto. Acha suas rotas, suas estratégias para sobreviver e se afirmar. É inteligência que nasce da necessidade, sabe? Uma inteligência diferente. Uma malandragem no bom sentido, talvez. Pode ser, pode ser. E a lama, como origem e renascimento, isso toca em coisas muito profundas, universais, presente em várias culturas, inclusive nas matrizes africana e indígena aqui no Brasil. É o caos fértil de onde a vida sai, o lugar da transformação, onde o que parecia sem valor vira base para algo novo, potente. A criatividade floresce ali. Faz sentido. E os tambores, as alfaias, o poder deles é físico, é ancestral. No contexto afro-brasileiro, são ligação com o sagrado, juntam a comunidade, marcam o tempo do ritual. No enredo, eles carregam tudo isso e ainda ganham essa dimensão de chamar para a consciência, para essa revolução que o samba anuncia. E essa união Caxias-Recife fica amarrada nesse conceito do mangue como nação, como você disse. Não importa se o mangue real é lá no Capibaribe ou aqui na Baía de Guanabara. A experiência da periferia, da resistência cultural, é o que liga. E o samba parece resumir tudo num verso que, nossa, já nasceu forte, arrepia. Eu sou do mangue, filho da periferia, sobre uma palafita a grande rio anunciou. Dobra o gongô, a revolução já começou. Isso é quase uma declaração de identidade, né? Um chamado. Exatamente. E que revolução é essa que o gongô, que é aquele instrumento agudinho do maracatu, que marca o ritmo, está anunciando? É importante entender que não é talvez uma revolução política tradicional de tomar o poder. A revolução que parece vir do enredo é, antes de tudo, cultural e de autoestima. Ah, interessante isso. É a revolução de quem assume com orgulho a origem na periferia, no mangue, transforma o que era estigma em bandeira. É afirmar uma identidade que não pede licença para existir e criar. E quem anuncia? A própria comunidade. Sobre uma palafita, Grande Rio anunciou. A voz vem de dentro, da vivência. Não é algo imposto de fora. O dobrar do gongue é o toque para essa mudança de consciência, puxada pela arte, pela cultura. Entendi. Isso nos leva então para a mensagem final que a Grande Rio parece querer deixar na Sapucaí. A nação do mangue como um grito forte, coletivo. Um grito por igualdade, por valorização da cultura popular, que às vezes é vista só como folclore, né? Ou nem vista. E por uma consciência maior das desigualdades do Brasil. A escola parece que quer fazer da avenida um grande terreiro de resistência, um lugar que é sagrado, de festa, mas também de luta simbólica, com a cultura como arma. E o impacto de elevar um tema assim denso para aquele palco gigante que é o Carnaval do Rio? Não dá para diminuir. Milhões de pessoas assistem, vira assunto, mexe com o imaginário. Historicamente, o Carnaval, apesar de às vezes ser visto só como festa, sempre teve momentos de crítica social e política muito fortes nos enredos. Várias escolas já fizeram isso. Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor, a própria Grande Rio, outras vezes, usaram a avenida para levantar debates importantes. A nação do mangue entra nessa linha. Continua essa tradição, né? Sim. Ao colocar no centro a realidade da periferia, a força do Mangue Beat, a filosofia de Paulo Freire, o povo anônimo, a Grande Rio convida o Brasil a se olhar no espelho. Olhar as contradições, mas também as riquezas culturais imensas que brotam de onde menos se espera. A ideia de uma revolução da arte, da fé e do povo, que parece ser a síntese,
É um chamado muito forte. Transforma a beleza do desfile, a energia da música, no ato político e cultural denso. Mostra, de novo, que dá para dançar e pensar, festejar e criticar, fazer festa e lutar por um país que reconheça e valorize a força que vem de todos os cantos, inclusive e talvez principalmente da lama. Então, para a gente amarrar, o que fica dessa nossa imersão na nação do mangue? Fica, acho, uma celebração muito viva da cultura que não só sobrevive, mas floresce na dificuldade, transformando falta em potência. Fica essa construção ousada de uma ponte entre Nordeste e Sudeste, unindo periferias diferentes sob a metáfora do mangue, e acima de tudo fica a reafirmação da arte com o legado do Mangue Beat ali, pulsando como motor essencial de transformação social, de autoestima, de resistência no dia a dia. É a força criativa do nosso povo, diverso, complexo, pedindo passagem e ocupando o centro do palco. E isso talvez deixe a gente com uma última provocação. Se a Grande Rio mostra essa força imensa da arte que nasce da lama, da resistência do mangue, como é que a gente pode olhar com mais atenção para outras manifestações culturais que estão aí fervilhando hoje nas periferias brasileiras? Pensa no funk, no hip hop, nas batalhas de slam, no passinho, na arte urbana. De que jeitos essas expressões continuam agora moldando identidades, dando voz a quem sempre foi silenciado e empurrando essa luta constante por reconhecimento, por direitos, por espaço na nossa sociedade. A nação do mangue, que a gente vai ver nessa Sapucaí, talvez seja só um capítulo bem brilhante de uma história muito maior. Uma história de resiliência e criatividade que continua sendo escrita todo dia em cada canto do Brasil. Siga as nossas redes sociais, direto da redação da Rádio Ativa e do portal Ativa Notícias do Rio de Janeiro, com produção de Roberto Oliveira e narração de Marcos Soares e Débora Souza. Rádio Ativa, Carnaval 2026.